Bom, boa noite a todos, obrigado pela presença. Estamos aqui, então, iniciando a nossa quarta aula e última, desse nosso curso de terraplanagem. Temos grandes emoções para hoje. Por favor, já que é a última aula, vê se anotem aí, se não for nos 15 minutos aí dos intervalos de 15, por favor, no final, então, façam suas perguntas. Então, vamos lá. Bom, eu começo aqui falando do projeto Parecer Geotécnico e nessa parte falando das especificações técnicas. Essa norma é a 5681, é a norma de controle tecnológico. Essa norma, ela exige em edificações que se faça o controle tecnológico. Imagina, se em edificações é exigido controle tecnológico, o que dirá nas obras de terraplanagem de uma forma geral. E a norma 8044 também fala do que é o projeto de terraplanagem. Não fica muito claro com relação... Fala que tem que ter controle tecnológico, mas não fala como deve ser o controle. E é isso que nós vamos abordar nessa última aula também. Enfim, aquelas das especificações que precisam para atender essa norma, e eu diria que elas também valem para a terraplanagem, né? Daí para mais exigentes. E ela vai falar dos ensaios, vai falar do preparo da amostra, homogeneização, umidade, tudo, enfim, que a gente vai falar mais no fim da noite. Também, uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, que o grau de compactação e de umidade, ele é os parâmetros que a gente usa para fazer controle de compactação de aterros argilosos. Quando a gente fala em areia, a gente não fala mais areia pura, né? A gente não fala, ou uma coisa que parece pura e pode ter finos, a gente não fala mais de grau de compactação e de umidade, a gente fala em compacidade relativa. Por quê? Porque areias puras não vão dar aquela curva de Proctor, né? Que é a parábola de boca para baixo. Então, tem uma outra metodologia, que é o que está aí na tela, onde fala do E máximo e mínimo. Então, um dos ensaios que a gente faz em laboratório, até fizemos recentemente, é o E máximo e mínimo. Compramos até um equipamento para seguir mais de perto as normas, que vai determinar o E máximo e mínimo e o índice de vazios que está acontecendo naquela compactação, é o E natural aqui, e através disso eu vejo a compacidade relativa. E aqui, então, tem alguns indicativos da compacidade, né? Então, se a compacidade relativa for abaixo de 33,33 ou 33%, a areia é fofa, então, baixa resistência. Ao contrário, quando eu faço um aterro e quero controlar, eu vou exigir maior que 66%, eu diria em torno de 70%. Então, só diferenciar argilas e areias puras, todas, tirando as areias puras, compacidade relativa. O resto, podemos entrar em compactação, grau de compactação e de umidade. Teve um caso recente que a gente não sabe muito bem qual dos dois usar. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a areia não vai dar para formar o corpo de prova. E se der formatar o corpo de prova, né, eu diria que o grau de compactação de umidade ele é aplicável. Mas isso tem que fazer os ensaios e tomar uma decisão em cima deles para ver se ele é aplicável ou não. Bom, aqui é a fase de limpeza, que deve ser colocada nas especificações técnicas, caracterizado o que é limpeza, como vai ser paga. Todo trabalho tem que ter uma especificação de como faz, como verifica a qualidade, como se aceita o produto e como se paga. Então, quando você faz um projeto e não define, por exemplo, uma coisa simples, plantio de grama. Se você não define o que é o plantio de grama, quais as etapas, o que tem que constar, é com adubo, sem adubo, tem camada vegetal, não tem camada vegetal, né? E como você mede? Todo mundo vai falar, deve ser metro quadrado. Um metro quadrado no talude é um metro quadrado nessa superfície, na projeção horizontal ou na vertical? Você põe na sua especificação técnica. Plantio de grama, assado, frito, cozido,
controle de recebimento XPTO, né? Como que vai ser o controle, como vai ser o recebimento. Para então a pessoa faz, você verifica, aceita e paga. Tem que estar tudo definido. Senão não tem especificação técnica, é outra falha. Isso vale para a operação de limpeza. Ah, limpeza. O que é limpeza? É 5 centímetros ou 50 centímetros? Qual que é a ideia da limpeza? Tirar a camada vegetal. Mas qual que é a espessura da camada vegetal? Eu me lembro uma vez que fui chamado para ver que a obra falava para tirar a camada vegetal, que tinha material vegetal, eu fui lá, tinha 2, 3 metros de raiz. Imagina que vai tirar 2, 3 metros. Vai ter que conviver com aquela raiz, é fininha e tal. Bom, enfim, aí ligando que é uma especificação, critério de aceitação e de pagamento, né? Isso aí está tudo interligado. Então está aqui, ó, ET, a especificação técnica, que contém o controle tecnológico daquele produto, critério de aceitação, né? E o critério de aceitação tem que ter critério de medição. Isso vale para qualquer pagamento, né? Qualquer empresa que contrata outra tem que ter essas coisas. Tem que definir qual é o produto, critério de pagamento. As escavações deverão ser perdidas à limpeza de remoção vegetal. As áreas de origem dos solos a serem utilizados nos aterros deverão ser investigadas na fase de projeto, caso se conheça o local, e ou na fase de execução da obra, e deverá atender os seguintes itens. Ou seja, se você na fase de projeto não conhece sua área de empréstimo, você vai admitir. Só que na especificação, você tem que dizer para depois ela ser ratificada. Porque senão você admite uma coisa, o cara vai fazer com outra coisa. E depois quem é certo ou errado? É o projeto sempre que é o errado. O projeto tem que ser determinado, tem que ser pragmático, tem que estar escrito todas as regras lá. Né? Não adianta depois falar culpa não. Porque é o projeto que manda como vai ser a obra. Muito bom. E as especificações estão ensinando-nos a isso. Todas elas estão falando dessa forma. Porque isso eu aprendi há 50 anos atrás. O projetista engenheiro civil geotécnico deverá definir o programa de investigações geotécnicas, eu chamo de PIG. O programa deverá conter a execução de sondagens, atrado, a percussão, que permita a definição do perfil geológico geotécnico, PGG, ou seja, a definição dos diferentes tipos de solo e sua distribuição. Então, esse é o PIG, qual é o objetivo dele? Tem que ser definido, né? E isso tem que estar numa especificação se eu não fiz isso na fase de projeto. Os solos a serem adotados no aterro deverão ser comportamento geotécnico comprovado em projeto, ou na fase de execução da obra, ou seja, no controle tecnológico. Os ensaios de laboratório são, no mínimo, em número de 3 para cada tipo de solo no PGG. Quer dizer, a hora que eu encontrei uma região tipicamente igual, uma região de mesma representatividade, ou seja, que eu acho que as dispersões são pequenas e ensejam dentro do mesmo universo, eu tenho que, então, agora comprovar os parâmetros desse universo para o objetivo do aterro que eu vou fazer. O comportamento dos solos abrangerá ensaios de mecânica dos solos, ou seja, ensaios de caracterização, compactação, resistência, compressibilidade e permeabilidade, entre outros. A resistência ao cisalhamento deverá ser realizada. Os itens acima constituem elementos obrigatórios para estudo, projeto e obra. Eu não entendo que dá para fazer sem ter parâmetros de resistência, compressibilidade e permeabilidade. A área de empréstimo ou área de origem, isso é uma outra crítica, né? A gente costuma, desde sempre me aprendi a falar área de empréstimo, eu também falo às vezes, mas o certo é a área de origem, porque não há empréstimo. Empréstimo é uma coisa que você devolve, né? Quando existir, fazer o PGG, para cada camada representativa, fazer ensaio de caracterização, melhor, 3 ensaios de caracterização, 3 próximo normal, 3 ensaios especiais de resistência, o edômetro, que é a compressibilidade, e a permeabilidade. Bom, agora eu sei quem é meu cara, tá? Na ocasião de execução da obra, deverão ser efetuados ensaios triaxiais no solo remanescente para comprovar os parâmetros de resistência utilizados no projeto. Então, o que eu estou dizendo é exemplo do concreto. Você faz uma viga de concreto e você tira um corpo de prova para ver se aquela viga tem um FCK de projeto. Eu estou dizendo que na geotecnia é a mesma coisa. Você faz um aterro, faz uma escavação, você tira corpos de prova para verificar
se a resistência é aquela que você pensou na fase de projeto. O material escavado deverá ser armazenado junto à área, em local previamente determinado e aprovado pela fiscalização, não se devendo, em hipótese alguma, acumular na crista de taludes. Estamos falando dentro das operações de terraplanagem, né? Especificação técnica. Ainda falando da limpeza e que esses materiais têm que ter depositar em um lugar adequado. Então, aí está uma obra onde que eu errei há muitas décadas atrás, porque eu fiz um projeto, nós fizemos um projeto onde que mandamos para o campo, aí o empreiteiro chegou lá e limpou toda a área. Depois que eu vi a bobagem, qual que é a bobagem? A bobagem é deixar toda a área pelada, cair uma chuva, a chuva erode e acabou com o rio que está lá embaixo. Acabou? Não sei, porque eu não verifiquei isso, né? Mas eu sei que isso eu não faço mais. Isso é um crime, né? Não posso, eu tenho que fazer a limpeza por partes, mas tem que estar na especificação técnica, tem que estar no projeto. Por isso que eu falo planejamento geotécnico de terraplanagem. O aterro será executado de baixo para cima e a cada camada deverão ser efetuados degraus. É o encaixe. Aqui está mostrando uma foto de um degrau. Do aterro com talude remanescente. Aqui está uma outra obra que a gente vê de lá de baixo fazendo aterro e encaixando em degraus. Degraus são isso aqui, ó. Tem um terreno e não é que eu vou fazer. Uma vez me perguntaram, tem que fazer todos os degraus como se fosse uma escadinha para depois começar o aterro? Não. Você vai fazer o degrau, faz uma camada. Depois, a hora que você chegar aqui, você faz um outro corte aqui, um outro degrau. Você vai encaixando o aterro com o remanescente. Aqui nós estamos desenhando a sublargura. Deverá ser efetuada uma sublargura de modo que a camada exceda de meio metro a 1,5 metro. Esse meio metro, 1,5 metro, a primeira vez que eu fiz esse curso de terraplanagem, eu falava de meio metro a 1. Depois eu mudei de meio metro a 1,5. Hoje eu falo de 1 a 3. Por quê? Porque eu aprendi. Porque eu vi que eu errei. Porque eu observei. Porque o Espírito Santo me deu estalo. Então eu faço a mais. Eu tenho que fazer a mais, mas mesmo assim cai terra. Então eu tenho que fazer a mais para ter confinamento. Mas quando a máquina passa nesse a mais, ainda cai terra. Então é no mínimo 1 metro. E sempre vai cair. Então vai ser 2, 3. O problema é que a sociedade não sabia disso, que ela não observava isso. Não pagava isso. Porque por isso que está cheio de talude com ruptura superficial. E aí, então, um desenho mostrando então, a compactação, né, que vem em degrau, e a sobrelargura. Drenagem e proteção superficial provisória. A compactação deverá ser feita uniformemente por toda a área do aterro. O número de passadas do equipamento de compactação será ajustado em função do resultado obtido nos ensaios, no início dos serviços e dos equipamentos, porque no início do serviço eu tenho que fazer um teste, né, para ajustar equipamento, o número de passadas e acertar o procedimento com o empreiteiro, com a fiscalizadora e o AGO, né, que somos nós, vamos dizer assim, né, nessa conversa. E ajustar para começar a obra, né, e dizer como é a regra que vai funcionar. Isso tem que estar nas especificações. A superfície final da camada compactada deve encontrar-se selada e inclinada por ocasião das chuvas e durante os períodos de paralisação do aterro, de modo a não prejudicar a retomada dos trabalhos. Senhores, isso daqui que vocês estão vendo nessas duas fotos, se pegar uma chuva, ferrou. Então, a coisa mais difícil é pôr na mão do empreiteiro, que essas camadas devem que estar seladas e inclinadas, senão vai dar problema. Agora, tem que estar escrito na especificação, senão depois você não consegue na obra, tá? E a grande falha da engenharia, e que a gente falha toda hora, é você não ter atenção a que você está fazendo um papel, um documento, uma especificação técnica, um projeto. Você tem que pensar tudo que vai acontecer lá e dizer qual o comportamento que ele vai ter lá quando acontecer isso. As pessoas entendem que projeto é desenho, é cálculo, e tanto uma coisa e outra é fria, e não diz nada com relação à execução da obra. O aterro deverá ser executado com o solo da escavação, ou material de empréstimo, ou material de algum lugar. A compactação é mecanizada em camadas soltas,
de no máximo 20 centímetros de altura, compactação manual tipo sapo em camadas soltas de no máximo 10 centímetros. Controlar a espessura, o número de passadas, o local de extração das amostras e deve-se especificar para o aterro o grau de compactação, o desvio de umidade, a coesão e o ângulo de atrito, que são os esperados que foram adotados no projeto. É nesse sentido que eu estou falando para vocês. Aqui, senhores, talvez os senhores conheçam o livro do professor Milton Vargas, falecido já, um grande geotécnico brasileiro. Pode atender, pode abrir. E que eu quero dizer aí, que em 1951, certamente nem eu era nascido, muito menos vocês, né? Ele já fazia, na Consolação, lá no centro de São Paulo, ele já fazia aterro experimental, e esses gráficos foram feitos em 1951 para aterro experimental. Que é um conhecimento daquela época, nem nós éramos nascidos, e hoje tem gente que não quer fazer. Tá? Mas aqui, enfim, ele controlava exatamente a resistência à compressão simples, fazendo ensaios de laboratório e em função da umidade. Eu não vou entrar no pormenor do gráfico, Ei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Estão aí? Alguém podia falar, porque caiu minha tela aqui, não sei o que aconteceu. Alguém podia Estamos, Mauro. Obrigado por quem respondeu, porque acabou, a minha tela fechou, não sei. Oi, Sr. Mauro. Minha tela fechou. Oi, Sr. Mauro. Pode falar. É porque a gente acabou desconectando, era só para esse Galaxy que tá aí, é a Alexandra, ok? Só que ela está em trânsito, então ela não consegue interagir com o senhor. Ah, tudo bem, tá bom. Então, estava falando do aterro experimental que o professor Milton Vargas fez em 1951, antes de eu nascer. E hoje você fala para a pessoa que tem que fazer um aterro experimental para começar a obra, e a pessoa começa a achar que nunca fez, e que a experiência dela, ela nunca fez. E ela acha que a experiência dela, então, é verdadeira. Enfim, eu vou só ler o que eu grifei em vermelho. Observa-se que a densidade máxima obtida no campo é superior ao laboratório. A resistência à penetração de uma agulha, aqui ele usava agulha de próton, nós temos outros penetrômetros hoje, deixa eu acelerar. Aqui ainda também é resultado que ele estava testando lá o pé de carneiro com água, pé de carneiro sem água, enfim, ele estava testando os equipamentos para descobrir aquele que dava melhor eficácia na compactação. Durante a execução do aterro, deverão ser executados ensaios de controle tecnológico com as seguintes frequências. O grau de compactação e desvio de umidade, ΔH, deverão ser realizados pelo Med-Hilf a cada 30 metros cúbicos, ou quando houver mudança do tipo de solo. Senhores, isso é que estava numa especificação nossa, num certo tempo, né? E isso nós devemos refletir em cada projeto e ajustar isso da melhor forma possível, em função das circunstâncias daquele projeto. A resistência de cisalhamento, tipo ensaio Q, a cada 100 metros cúbicos, é uma frequência ensaio Q, mas eu posso e devo mutar para um outro tipo de ensaio. Inclusive, ensaio de permeabilidade, ensaio odométrico, enfim, em função daquilo que eu admiti na fase de projeto e que eu quero confirmar se está dando. Senhores, essa cultura não é uma cultura reinante, é uma minoria da minoria. Se eu costumo dizer que 5% da população é filho de Deus, eu vou dizer que esse tipo de comportamento é 2%. Então, nós estamos falando de uma coisa aqui que são 2% da população que faz. Aqui, então, a tirada de amostra indeformada, está aqui na mão do rapaz, e que a gente vai levar para o laboratório para fazer os ensaios de axiais, ou edométrico ou de permeabilidade, ou os três. A proteção superficial do talude deverá ser através do plantio de gramas, as cotas de assentamento de canaletas deverão ser ajustadas no campo, apresentando no mínimo 1%,
mínimo 1% de inclinação, pode ser mais, isso é uma especificação, pode ser mais ou menos, é o projeto que vai comandar. Estou dizendo isso para vocês não ficar colando isso aqui sem fazer eventuais interpretações e ajustes, né, de acordo com a obra. As canaletas hidráulicas, as canaletas e as escadarias hidráulicas deverão ser ajustadas com concreto fiscal tal, ferro tal, tudo tem que ser definido, junta de dilatação, tudo, né? Toda e qualquer praça de trabalho em solos de baixa permeabilidade deverão ser seladas, compactação manual, compactação superficial e impermeabilização, alisadas e inclinadas, passagem de equipamento com lâminas, preferência patrão. Inclinação deve ser suficiente e realizada para não criar empoçamento, sempre garantido o escoamento, sem concentração de fluxo para fora da praça de trabalho. Eliminar fluxos concentrados a montante e a jusante. Dissipar ou distribuir os fluxos com curvas, pequenos diques, de nível e desnível, formadas por sacos e ou condutoras ou não fluxo. Impedir o fluxo, né? Para ter... esqueci o nome. Para reter água. Criar bacias de contenção. Agora veio. Bacias de contenção de sólidos ou dissipação de energia ou redutoras de velocidade com diques pequenos ou curvas de nível com ou sem cortinas de contenção de sólidos com geotêxtil. Medir pluviosidade, infiltrações, runoff nos solos para cálculo de ajuste. Runoff é a quantidade que cai, tem uma que desce, é o runoff, tem outra que infiltra. Toda e qualquer praça de trabalho em solos de elevada permeabilidade devem ser protegidos com fluxo a montante, igualmente solos de baixa permeabilidade e as chuvas diretas que atingem e comprometem os solos finos adjacentes. Aqui, senhores, para esse programa de controle, isso aqui podia estar na especificação de uma certa obra, que é uma tenda enorme, como vocês podem ver o tamanho dela, os equipamentos, né? Enorme, que pode ser utilizado, e nós utilizamos aqui recentemente aí na Alphaville, numa obra, porque tinha que fazer embaixo de chuva, né? Em período chuvoso, mas não podia parar a produção. Então, justificou-se essa tenda. Ela é inflada, tem ar bombeado para dentro, sai do outro lado e ela fica inflada. Aqui mais vistas isso, mais vista, mais, e vamos para frente. Aqui categorias de escavação, né? É uma bibliografia para... Porque falava escavar. Escavar o quê? Né? O solo, como que ele é escavado? É só com pá e picareta? É máquina? Que máquina? Precisa dar fogo, fogacho, muito fogo. Né? Tudo isso tem que ser considerado. Então, aí nós temos categorias de escavação e tem de primeira, segunda e terceira, tem que ser definida no projeto. Coisa pior que tem para um projetista, para um projeto, é você falar, tem que escavar. Mas como que paga? Quem é esse cara que eu estou escavando? Qual o custo que ele vai gerar para a empreiteira? Quanto que o proprietário vai pagar para ele? Tem que estar tudo isso no projeto. Por isso que faz investigação geológica e geotécnicas, para saber quem eu vou escavar, com qual material que eu vou usar no aterro, e tudo isso tem que ser determinado no projeto. Quando isso não é determinado no projeto, o projeto está errado. Né? As formas de escavação, os equipamentos, tudo isso tem que ser pensado. E aqui tem um caso curioso que eu gosto de deixar assim, com esse... que diz aí, ó, areia fina gilosa. Qualquer um que lê areia fina gilosa vai ter aqui sentimento. Você escava com a mão. Isso é areia de praia. Só que a pessoa não olha para cá. E se ela olha para cá, talvez ela não saiba o que significa esse número aí. E esse número, apesar da impressão não estar boa, aqui está falando alguma coisa em torno de 8 e aqui 40. E aí? Para você significa alguma coisa? Eu podia dizer, para mim também não. Olha, se para mim não significa alguma coisa, esse 40, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um ensaio. Esse ensaio, sabe o que eu vou dizer? Porque quando falo ensaio, vocês pensam em laboratório, mas pode ser ensaio de campo. Então, manda lá uma escavadeira hidráulica e vê se ela consegue escavar. O que o projetista fez? Não viu que essa areia fina não dá para escavar com a mão, porque o SPT é muito alto, chegou da ordem de 40, e mais, não dá para escavar com uma escavadeira hidráulica, ela não aguenta. Então, eu tenho foto da escavação nesse local,
que a máquina, a escavadeira, faz esse movimento, ela sobe, mas não escava. Os dentes não entram no solo. E é uma areia fina argilosa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Não adianta só ter uma tátil visual se não tiver um SPT. E mesmo assim, você fala, pô, mas será que um SPT dá para escavar? Não sei. Eu vou te dizer, quando eu tinha uns 18, 20 anos, parece que tudo acontece quando eu tinha 18, 20 anos, né? Mas é uma força de expressão para dizer que faz muito tempo lá atrás. E esse caso é 18, 20 anos mesmo. Eu estava me formando. Canal Pedro Barreto, que eu já comentei com vocês. E eu me lembro que já falei também que nós não sabíamos como. Eu era estagiário. Quando fala nós, é os engenheiros lá que eram os meus chefes, vamos dizer assim. Eu sabia como escavar, não tinha máquina para escavar. Fizemos uma escavação experimental. Que não pode o projetista não ser projetista geotécnico. Isso que não pode, para obras de terraplanagem. Aqui também uma figurinha bem melhor, mostrando aí como escavar, né? Desmonte, explosivo, escarificação e escavação mecânica. Aqui também, isso eu acabei de tirar de uma agenda que eu recebi da BGE, e não ficou muito boa, mas está melhor que o que eu tinha. Que vai dizer, então, quando escava e tal, e como em função da resistência à compressão simples que nós fazemos no laboratório, e vamos classificar as rochas em branda, e vamos ver como que é escavável. Então, fácil de tudo. Tira uma amostra, faz a resistência à compressão simples, entra aí e vê como vai ser escavável. Que não pode ser negligente. Aqui, esses tipos de materiais, os saprolíticos, vocês já viram essas fotos, elas são muito boas para vocês tirarem da cabeça que solo é só aquilo que você acha que é solo. Isso aí é solo também, não solo saprolítico. Ele é mastigado, aí ele fica solo. É como alguma coisa que é meio durinha, quando você mastica, vira líquido até. Tá? E alguns não, alguns vão ficar com umas pedras, e pode ser utilizado. E essas fotos vêm da área de barragem. Muito bom. Estamos bastante aí com muito volume de informação, estou falando muito. E sequência de terraplanagem, PGT. Aqui é o diagrama de Bruckner, mostrando aí escavação e distância. Isso é muito usado já desde antes de eu nascer para estradas. E eu acho que o diagrama de Bruckner tem um grande erro. Ele não separa solo. Tudo solo é igual. Isso que leva o ser humano a achar que todos os solos são iguais. Porque o Bruckner, quando fez isso, que é interessante do ponto de vista de distribuir o material, ele não distingue o material. Ele certamente não era geotécnico. Mas é muito fácil corrigir isso. Se você tem o PGG e tem as camadas, é só fazer um diagrama de Bruckner pensando em diferentes materiais. Daí que surgiu a ideia que eu chamo hoje de PGT, é a planejamento geotécnico e terraplanagem. Então, eu faço essas movimentações, dou essa orientação, mostrando o solo 1 vai para cá, o 2 vai para lá, enfim, assim sucessivamente. Então, dá para juntar uma coisa na outra. Usar a inteligência do Bruckner, colocando a inteligência da engenharia geotécnica, do empreendedorismo geotécnico. Aqui é o caso nosso aí, utilizando o PGT, onde que então a gente implanta, indica onde quer corte ou aterro, inserção onde quer corte ou aterro, para cada tipo de solo, e faz o planejamento de onde sai e de onde vai, dentro de uma obra. Aqui também faz parte do mesmo estudo. Aqui é uns detalhes para essa escavação e PGT, que inclui a proteção e drenagem provisória. PGT é movimento de terra e planejamento da drenagem e proteção superficial provisória. Eu mostrei, se eu não me engano, na última aula, um monte de figurinha. Aqui os perfis das ruas, mostrando os cortes e aterros, diferentes materiais. Aqui eu já falei de fase de limpeza, só que é bom reforçar aqui. Tá vendo? Consta de uma remoção de 10 a 30 centímetros, depende, né? Pode ser 10 a 30, você tem que definir para depois remunerar a empreiteira. Tem que estar definido no projeto. Já falei, tem que estar definida a escavação, o transporte, as distâncias, espalhamento, como vai espalhar, qual a espessura de espalhamento, qual máquina que deve espalhar. O empreiteiro pode até mudar, mas a gente tem que, como projetista, pensar em como que ele vai fazer e colocar. A compactação também, número de passadas, espessura solta, e que é essa sequência. Então, essa sequência eu tenho que explicar
na minha especificação. Eu, projetista, eu não faço cálculo só, não faço desenho só. Eu tenho que pensar em todo o processo executivo. Eu tenho que ser um empreiteiro no papel. Eu tenho que ver as questões de chuva, de erosão, de irregularidades que pode ter, do que eu estou pensando na fase de projeto e como que eu vou agir lá no AGO. Aqui também a mesma coisa de etapas de execução, e aqui já mostrando, né, na sequência executiva, algumas máquinas aí para, enfim, fazer a obra. Depois eu vou entrar numa sequência dos equipamentos. Então, quando que eu faço a limpeza, quando eu faço deposição de material, como eu espalho, como eu umedeço, como eu seco o material, enfim, tudo isso tem que estar nas especificações técnicas. Planejamento, etapas e responsabilidades, né? Então, eu pus uma pergunta aqui. Quais são as principais e primeiras atitudes a iniciar o projeto? Sabe qual que é? Fazer uma reunião com todos os envolvidos. E aí planejar as etapas e responsabilidades. Definir responsabilidades do proprietário, do empreiteiro, do projetista, da fiscalização, do controle tecnológico e do AGO, tá? Em função dos contratos que foram assinados. O conhecimento dos desenhos, as especificações técnicas, tá? Locação da obra a partir do projeto, quem vai locar, quem vai verificar a locação. Vira e mexe eu vejo problema, o desenho lá não está definido onde que vai fazer a obra. E depois também não tem a verificação por parte do AGO, né? E aí vai dar problema. Vai dar problema. Limpeza apenas onde necessário, como eu já falei, não é para limpar a área toda. Definir locais de bota fora, né? Empréstimos. Conhecimento sobre os comportamentos dos solos especiais. Eu, como geotécnico, tenho que chegar nessa reunião e falar, olha, nós temos um solo problema aqui, ó. Esse cara aí, se você mexer com ele, ele vai te dar um tiro na cabeça, né? E é bem isso, um solo colapsivo é esse cara. Drenagem, proteção superficial, a definitiva e a provisória. Manutenção de drenagem provisória. Depois pensar em como vai ser a definitiva pelo proprietário da obra. Eventuais cuidados com o monitoramento da obra durante as escavações, também depois dos aterros. Aqui é aquela questão dos solos lateríticos e saprolíticos, que a gente deve primeiro escavar esse pretinho, não tem jeito de não ser, é o primeiro a ser escavado, depois vem esse com a chura de uma linha só, a chura de 2 linhas só, e aí vem assim. Como que o empreiteiro vai fazer? Certamente, ele vai escavar esse aqui primeiro, jogar no fundo, depois ele vai ver esse para jogar em cima, depois esse vai... Porque a sequência que ele escava, ele joga. Tá totalmente errado. Principalmente a primeira, de pegar material orgânico, né, que esse daqui, vegetal, e jogar primeiro. Isso é um crime de lesa prática. Agora, pôr esse material também no fundo e depois esse em cima também é um crime, porque nós temos um solo aqui laterítico, segundo a investigação geotécnica, e que é muito melhor que o saprolítico. Então, eu tenho que primeiro enterrar o saprolítico e pôr o laterítico em cima. Aqui está o desenho, para lembrar, quando eu falamos de laterítico e saprolítico. Aí é uma escavação, mas quando eu levar para aterro, eu vou levar primeiro esse para aterro, depois esse para aterro. É exatamente a partir dessa figurinha aí que eu sei que o laterítico é melhor. Isso nós sabemos desde 1950. Eu também não tinha nascido. Os americanos aqui já sabiam. E na década de 70, aqui no início, também já se sabia. Foi quando eu me formei. E como que a sociedade ainda não faz bobagem? Bom, aqui é a questão de locação da obra, controle de inclinação, geometria, né? A parte de topografia e controle. Aqui também, controle geométrico, marcar então, as cruzetas da obra, do corte, aterro, né? Então, controle de inclinação do talude. E aqui, mais especificamente, a gente está pondo esse controle como que é? Através de cruzetas, a gente tem um piquete e cruzeta, e a cruzeta vai ter o D e o C. O D é essa distância daqui para cá, e o C é essa altura. Então, eu estou no terreno aqui, mas eu posso já imaginar onde vai estar o talude quando eu for para o campo. Mesma coisa no aterro. Aqui é um exemplo de locação da limpeza, e aqui é uma operação de limpeza. Senhores, a coisa mais triste é ver um terreno assim, né? E fazê-lo assim, sem cuidados de drenagem e proteção provisória. É um crime. E está na lei de crime ambiental. Tá? Tem muito engenheiro que está fazendo isso por aí. Um outro crime, como eu falei, é jogar material orgânico e fazer aterro em cima. E além de não fazer o aterro controlado,
Aí esse aterro foi lançado, né? Vai acontecer que tudo que puder, e está cheio de lugar que tem casa em cima nessas circunstâncias dessa forma. Aqui é uma outra coisa criminosa, que naquela época podia até fazer isso, não era crime. Hoje é crime, né? E crime, estou falando crime judicial, não é um crime de sentimento, né? Porque você escava todo um talude desse, limpa e tal, sem proteger. O certo é você vir escavando e protegendo, e drenando. Aqui também falando dessa drenagem provisória, que é colocar, então, as curvas de nível para... O cara da lavoura sabe fazer isso. O peão lá que planta milho sabe fazer isso. Agora, o engenheiro civil... Essa é uma forma moderna, né? Já não é tão moderna, mas em relação a essa aqui é moderna, de você fazer uma barreira para segurar sólidos e não deixar ele erodir a jusante. Aqui também, isso eu fiz no meu sítio, apesar da pouca inclinação, aqui embaixo tem uma lagoa, e veja aqui, eu fui embaixo da chuva para exatamente sentir isso e poder estar falando para vocês. Erodia aqui, ó. É um terreno que está pelado, que aqui é uma sombra, então nunca não conseguimos vegetar aqui, e eu fiz uma bacia de decantação, né? Para conter os sólidos. E eu aprendi bastante com isso. Aqui também, no mesmo sítio, eu fiz uma curva de nível para a água não atingir essa casa. Sabe por quê? Porque esse solo é colapsivo. E essa casa trincou várias vezes até eu poder controlar isso daí. Então, aprendi com a minha própria casa interior. Aqui é a solução de drenagem provisória, terraceamento, né? Aqui é um rio importante. Então, eu tenho aqui uma bacia de decantação, e se passar por essa, ainda tem uma outra aqui, tá? Aí, de um geotêxtil. E aqui algumas fotos mostrando essa segunda barreira, para não chegar no rio. Aqui é um caso também, dos primeiros que a gente enfrentou, onde que um terreno, que é esse aqui, as erosões, veja, olha como é plano, olha o suco de erosão, porque deixou tudo pelado. Chegou o pessoal de limpeza, limpou. A primeira vez que me chamaram para um problema ambiental, que a obra estava embargada por causa da erosão. O mais engraçado é que essa erosão está no terreno praticamente plano, o erro ela está pelada, ela não era pelada, não tiraram a roupa dela, ferrou com ela, mas um pouco mais ajusante aqui você tem sucos de erosão de 1,5 m, que é aqui. Depois vem o rio. Aí o uso de escadarias hidráulicas, né, só para ilustrar. Aqui o uso o nome disso, se não me engano, na indústria é berma longa, né? Por quê? Porque, na verdade, é uma berma, né? É o conceito de berma, que bloqueia, então, o fluxo de água com sólidos. Os sólidos vão ficar aqui e a água passa. E a berma, senhor, ela tem uma ideia de também fazer com que a água pare ali, para não ganhar velocidade. Aqui não é tanto a água, mas aqui é o sólido. Mesmo assim, quando a água passa por aqui, ela perde energia. Porque isso aqui amortece a água, a velocidade dela. Também a Índia usa o vetiver para fazer a mesma coisa, tanto nos taludes como na agricultura lá. Aqui é uma série de produtos que eu não vou ficar lendo, da indústria chamada bioengenharia, né? Aqui, quando eu era pequenininho como engenheiro, não tinha nem saído da escola, eu tinha essa foto, eu usava quando gravava no Mackenzie, que eu peguei de um outro colega, para mostrar o crime, que hoje isso aí não acontece mais, vão prender todo mundo. Só começar aqui em cima já estaria. Por quê? Porque se cair uma chuva aqui, são metros cúbicos e metros cúbicos vão dentro da rede hidráulica da cidade. Aqui é proteção superficial, aí por essas técnicas de bioengenharia, tá? Que às vezes não precisam ser aplicadas, né? Aqui, vocês já viram essas fotos de uma obra nossa aí em São Paulo, com tela vegetal e com escadaria. Vocês vão ver várias fotos. Essa berma aí é provisória, olha o capricho dela. Drenagem, né? Aí para aquela escavação, vocês já viram essas fotos, vou ser mais rápido. Aqui é a escadaria provisória com sacaria e aqui as ponteiras para permitir, então, essa fase aqui já está sendo reaterrado com areia,
Nós escavamos cerca de 6 metros, começamos a reaterrar com areia para rebaixar o lençol freático. Aqui também é provisório, aqui é um DHP funcionando, ó. Pega um pouquinho de água aqui, peraí. A escadaria foi formada com sacarias de solo. Aqui também. Aqui o DHP funcionando. Aqui a compactação de areia, lembra a compacidade relativa? É o que nós usamos aí para controlar a compactação. É máximo, é mínimo, né? E acompanhar a densidade lá na compactação. E entramos aqui na nossa segunda parte de 8 partes. Aqui a alocação do corte aterro, também já falamos sobre isso. Locação de corte, aterro, o piquete, o testemunho, esse daqui é esse aqui, só que aqui está aumentado, né? Dando definido o D e o C aí, tanto no corte como no aterro. Né? Isso aqui, senhores, os caras não estão acostumados a fazer lá. Se vocês forem no campo, vocês são jovens lá e pedir isso aí, eles vão achar que você é louco. Se você falar que foi eu que mandei, então eles vão achar que eu devia estar internado. Então é bom eu ir falar isso, porque aí eles vão ter que se engrossar comigo. Porque eles não têm costume de fazer, só isso. E só isso porque é uma má técnica, né? Então a gente tem que brigar se for necessário. Aqui a marcação de obra também, seção mista, seção em corte. Aqui marcação da inclinação dos taludes. A patroa é muito boa para fazer esse tipo de trabalho. A gente deve usar um esquadro mesmo, feito na obra, para poder acertar essa inclinação. Olha aí a máquina fazendo exatamente esse trabalho. E aí vem o canal Pereira Barreto, né? Que muito me alegra mostrar. Uma obra como essa, que é onde eu comecei a minha vida profissional. E graças a ele que eu estou aqui. Né? Porque é a partir dele que eu fiquei apaixonado por essa disciplina. Aí escavações aí, de lagoas, remoção de lodo, né? Esgotamento com bombas que podem puxar o solo também, e o aterro de ponta aqui para poder, então, tratar lagoas, né? Deixadas aí fruto de mineração, enfim, coisas desse tipo. Aqui locação também de aterros, né? As várias cruzetas na altura, então o controle da progressão e da execução do aterro. Aqui também, lembrando a norma de controle tecnológico do aterro, que eu já comecei falando quase sobre ela. Aqui uma obra onde que nós estamos vendo, então, o rolo pé de carneiro passando no sentido de fazer a compactação dessas camadas. Deseja-se executá-lo de modo a ter um maciço nas condições próximas à umidade ótima, pois assim teremos as melhores propriedades, melhores parâmetros de resistência, compressibilidade e fluxo da água, permeabilidade. Né? Então, fazer na umidade ótima é o melhor solo que a gente pode fazer.